Eu estou numa campanha que se chama Uma Fé Admirável. Então eu vou trazer uma palavra que vai enfocar as duas coisas, fé e uma mente sã. E é incrível que eu tinha uma palavra toda preparada, e ontem eu iria esquematizar a palavra, enviar para fazerem o PowerPoint, mas na sexta noite, quando eu estava dormindo, eu tive um sonho. Não sei se foi sonho, visão, mas uma voz falava comigo. E eu sei que é uma voz de um anjo ou de Deus ou do Espírito Santo. E aquela voz dizia comigo: você precisa falar sobre Eva e Sara. Por que você não ensina sobre Eva e Sara? Então eu fui estudar e Deus me deu uma mensagem totalmente nova. Então saiba que isso que eu vou falar nesta manhã não veio do meu coração ou de uma vontade humana, mas da palavra de Deus. Assim, do trono mesmo. Deus falou, fala sobre elas. Então, observando a vida delas e a visão que elas tiveram, nós podemos aprender como devemos adquirir a visão. E hoje eu vou falar sobre visão de fé. E a visão passa pela visão natural, mas eu quero enfocar muito mais do que a visão natural. A visão de fé é uma percepção. É uma maneira como enxergamos não só as coisas materiais, mas como as enxergamos, as analisamos e fazemos então, temos um resultado mental, não é? Uma avaliação daquilo que enxergamos. Então, nós que somos do Senhor, temos que ter uma visão de fé. É isso que Deus espera de nós. A nossa visão, a nossa percepção precisa passar pelo viés da fé. Tudo que nós concluímos deve ter por detrás, embasado na fé que nós temos no Senhor e na sua palavra. Então, nesta manhã, eu quero que você entenda como deve ser a sua visão. A sua visão deve ser uma visão de fé. É isso que Deus espera de nós. Mas vamos então observar como que foi que Eva, não é, teve uma visão. Qual foi a visão que ela teve diante de um momento crucial da sua vida, não só da sua vida, como toda a história da humanidade, quando ela se confronta com a serpente. Em primeiro lugar, o Senhor criou um jardim maravilhoso e colocou Adão e Eva no jardim, para que eles o cultivassem e o guardassem. E eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, não é? Estava provavelmente no jardim, talvez passeando, e ela então começa a ser confrontada, né? Passa a ter uma conversa com a serpente. E lá em Gênesis 3:1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, Eva estava passando e disse à serpente. Olha o que a serpente disse. Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, a serpente já lançou um pensamento, né, na sua mente, um questionamento envolto em mentiras. E é assim que Satanás faz. Porque Deus disse, vocês podem comer de toda a árvore, com a exceção de uma. E a serpente disse totalmente o contrário. Não disse Deus que vocês não podem comer? Não comereis... E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Parece que aqui Satanás, ele contradiz toda a verdade de Deus. E ali começa então uma luta espiritual para turvar
a visão de Eva. Satanás, ele vem com mentira, ele lança pensamentos. Aqui Satanás, através da serpente, ele pronunciou, mas nós muitas vezes não ouvimos uma voz audível, mas ouvimos pensamentos que são lançados na nossa mente e que vem envolto, né? Tem todas as mentiras possíveis para que tenhamos então uma visão totalmente errada de Deus. Satanás então lança esses pensamentos no coração, na mente de Eva. E Eva, em vez de relevar ou dar uma resposta concreta e verdadeira, ela começa a conversar com a serpente. E ela diz assim, Gênesis 3, 2 a 5. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ou seja, Deus diz: vocês podem comer de todas as árvores. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A palavra não diz que Deus disse isso. Deus disse para não comer, não para não tocar. Ela já entrou numa conversa cheia de enganos, não é? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eva, ao invés de rechaçar aqueles pensamentos malignos lançados pela voz da serpente, ela se abriu para as possibilidades propostas por ele. Ele disse assim: olha, não é isso não, você não vai morrer. E muito mais. Sabe por que Deus não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque o dia que vocês comerem, o dia que você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal, assim como ele é. Satanás quis que Eva desejasse ser igual a Deus, e esse foi o grande pecado de Satanás. Ele se superestimou. Como ele era lindo, uma criatura maravilhosa, era o chefe da adoração, ele se achou mais de si mesmo do que deveria. E aqui foi essa semente que ele tentou colocar no coração da Eva, através de pensamentos de grandeza. Olha, você vai ser como Deus se você comer desse fruto. E é isso que Satanás faz nas nossas vidas. Ele vem com aquelas mentirinhas, com aqueles pensamentos cheios de mentira, contrariando a palavra de Deus, para te convencer que você deve ter outra expectativa muito maior que Deus tem para você, e que a resposta que você precisa, a bênção que você necessita, não virá do Senhor, mas de você mesma. E nós temos que nós devemos ter uma força de vontade, para rechaçar esses pensamentos, para que possamos ter uma visão clara daquilo que Deus tem para nós, entendermos o propósito, entendermos a sua vontade. E Eva conversou consigo mesma, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, depois de ouvir e conversar, ela ouviu, ela conversou, ela questionou a ordem de Deus, e olhando para a árvore, achou-a agradável e desejável. Vocês entenderam? Satanás lançou através da voz da serpente pensamentos. Ela passou a ruminar aqueles pensamentos, a questionar a Deus. E aí ela olhou, ela focou. A sua visão já não era mais a visão que Deus tinha para ela, mas passou a ser uma visão turvada, deturpada. Ela olhou, e lógico,
achou a árvore agradável. Aqui, é engraçado, eu sempre achei que ela tivesse olhado o fruto e tivesse gostado do fruto. Aqui fala que ela olhou a árvore. Ela olhou a árvore e achou a árvore agradável e desejável. Ou seja, a tentação, ela não vem, Satanás, ele não vai propor coisas ruins para você. Ele vai propor coisas que sejam agradáveis. Ele vai tentar acionar a sua concupiscência carnal, a sua vontade carnal. Mas fora da vontade de Deus. A nossa visão tem que ser muito clara no propósito e na vontade de Deus. A nossa visão deve ser embasada em Deus, embasada na sua vontade. E a vontade de Deus era que ela obedecesse. Mas ela achou agradável e desejável e pegou do fruto e comeu. Então aqui nós percebemos que Satanás engendrou um plano através da serpente, não é? Uma rede de intrigas, e Eva caiu nela. E ela caiu e convenceu o seu marido, e o seu marido comeu com ela, e a gente observa aqui então que foi uma sequência de erros. Primeiro, eles creram na serpente. Segundo, desobedeceram a Deus, creram e reagiram e agiram em desobediência e caíram em desgraça. Caíram da graça. Eles estavam na graça de Deus e caíram da desgraça. Meus queridos, essa é a luta da mente. Por isso que nós temos que buscar em Deus uma mente sã. Porque na verdade, a luta é nos pensamentos, é na nossa mente. Nós temos um espírito renovado em Deus. Quando você aceitou Jesus e você passou a ser a habitação do Espírito Santo, o seu espírito está intocável. Então o que é que Satanás faz? Ele começa a lançar na sua mente uma batalha. A batalha que nós travamos espiritualmente começa na nossa mente. Então nós temos que rechaçar os pensamentos que não são bons, pensamentos contrários à vontade e à palavra de Deus. Amém? Que voz que você vai ouvir? Que voz que nós vamos ouvir? Cuidado quando você começa a questionar o comando de Deus. Que nós possamos aprender com essa lição e que não façamos como Eva, porque Eva caiu em desgraça. Ainda bem que Deus, pela sua graça e misericórdia, profetizou sobre a vida da mulher, trazendo resgate e restituição para a história da mulher. Sabe o que foi que Deus disse? Quando eles caíram e logo Deus já tinha um plano de restauração, Ele disse assim para a serpente, para Satanás: ah é? Você foi mexer com a pessoa errada. Foi mexer com a mulher? Pois saiba que da mulher virá um descendente que pisará a cabeça da serpente. Amém? Deus restaura a história da mulher, porque embora a mulher tenha sido enganada pela serpente, foi dela que saiu o descendente Jesus Cristo. E foi da mulher, e foi de Maria, uma jovem provavelmente de 18 anos, santa, cheia de Deus, que nasceu a Jesus. E Jesus pisou a cabeça da serpente. E hoje a mulher é uma grande guerreira. O diabo é que tem que ter cuidado conosco. Ele veio mexer com a gente, agora ele vai ver. Amém? Mulheres, nós somos guerreiras. Nós é quem guardamos em oração, em palavras proféticas, em palavras de fé. Mulheres são cheias da visão de Deus, visão de fé, para trazer, não é, a presença de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, edificando a nossa casa através da sabedoria de Deus, investindo no reino, orando, gerando, agindo. Não é? O grande pastor, o David Young Cho, pastor da maior igreja evangélica do mundo, sabe o que ele diz? Ele diz assim:
a igreja marcha no joelho das mulheres. Glória a Deus. E você, homem, pode dizer glória a Deus? Você tem uma mulher abençoada assim na sua vida? Se não tiver, ore, porque você pode ter, Deus pode te agraciar. Mas agora olhando para outra mulher, e essa foi excepcional. Sara. A palavra de Deus diz que Sara é a mãe da fé, é a nossa mãe. Nós somos filhas de Sara, nós somos filhos de Sara. Nós somos filhos de Abraão e de Sara, os pais da fé. Então vamos ver como foi que ela reagiu. Como foi que ela adquiriu a visão de fé. Porque ela foi chamada mãe da fé. Nós temos que nos espelhar nela, imitá-la. E para introduzir a história de Sara, eu quero contar como que a revelação que Deus deu a Abraão, que ele seria pai de nações, que a sua descendência seria incontável, como foi que Deus foi revelando progressivamente que seria essa sucessão, a sua descendência. Como ele de um pai, né, que não tinha filhos, porque ele foi chamado pai de multidões. Depois pai exaltado. Como um pai, um homem que era chamado pai de multidões, pai exaltado, sem filhos, pôde crer que ele teria filhos. Deus foi aparecendo a ele, foi revelando gradativamente como aconteceria. Então primeiro Deus aparece a ele. Lá está em Gênesis 15, de 1 a 4, é um texto longo, eu vou ler só uma parte. E Deus fala para ele, olha, eu vou te fazer grande, você terá uma descendência numerosa. Aí ele fala assim, olha Senhor, está aqui o meu servo Eliezer. Né? Diz assim, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Aí Deus disse para ele que ele seria pai de nações. Ele disse, eu não tenho filhos, eu tenho o meu servo, o Damasceno Eliezer, ele será o meu sucessor. Deus disse, não será com ele. Aí mais para frente Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, a promessa continua. E aí nesse momento, Abraão não conseguiu esperar, Sara também achou que estava demorando muito, entregou a serva dela Agar para que coabitasse com Abraão e eles tiveram filhos. Isso era uma prática comum na época. Quando a mulher não tinha filhos, uma das servas dela dormia com o marido e ela tinha filhos e passava a ser seu filho. Então não era incomum. Então Sara dá uma serva, Agar, e Abraão tem um filho com ela, chama Ismael. Aí quando Deus aparece para Ismael e fala, Abraão, a promessa está em pé. Sabe que Abraão disse em Gênesis 17, 18 a 21? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus, aí ele disse assim, olha, tem aqui agora o meu filho, Ismael. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. E lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Aí fala sobre a bênção que daria a Ismael. Mas ele diz assim, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, a qual Sara te dará a luz, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. 1 ano antes de nascer Isaque, foi que Abraão teve a revelação completa, que o descendente dele não podia nascer de qualquer mulher, tinha que nascer de Sara. Não é incrível isso? Muita gente questiona, eu acho que Abraão não contou para Sara que ele ia ter uma descendência grande. Não é isso. É que Deus foi revelando aos poucos. E ela não teve entendimento até que Deus tenha falado com ela. E Deus teve um momento que falou com ela. Sara ouviu a voz do anjo do Senhor.
Eva ouviu a voz da serpente, Sara ouviu a voz do anjo. Gênesis 18, 9 a 11 diz assim: então lhe perguntaram, os anjos que estavam, conversando com Abraão, perguntaram a ele: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Neste momento, o Senhor revela a Sara que a descendência abençoada de Abraão, que Deus tinha uma aliança perpétua, viria do seu ventre. Olha que coisa linda. Ela ouviu a voz do anjo. Naquele momento, os anjos, 3 homens se aproximam de Abraão e eles começam a conversar, fazem ali uma refeição, e quando ele pronuncia, Sara está na porta da tenda e ouve a voz do anjo. E nós precisamos ser como Sara. A gente tem que estar aberto a ouvir a voz do Senhor. Aqui quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Jesus. Jesus apareceu para revelar a ela que ele tinha um propósito para ela especial. Minha querida, meu querido, saiba que Deus tem propósitos especiais para a sua vida. Então abra os seus ouvidos, abra a sua mente, passa a focar no propósito e na vontade de Deus para a sua vida. Caso você não tenha ouvido ainda a revelação do anjo, a revelação de Deus, a revelação de Jesus, esteja procurando. Busque a Deus incessantemente, porque se você buscar com todo o teu coração, Ele vai te responder. Às vezes eu e o Lamartine, a gente faz lives e muitas pessoas perguntam: eu quero saber o propósito de Deus para a minha vida, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Tem uma vontade real, expressa e verdadeira na palavra de Deus. Então se você ler a palavra, Deus tem ali vontade e propósito para todos nós, e você precisa saber qual é. Mas tem algo específico para a sua vida, assim como tinha para Sara. Deus falou para Sara: é do seu ventre, Sara. O homem da aliança sairá do seu ventre. E Deus tem filhos para nós, para que nós geremos. Tem propósito, tem projetos que está no seu ventre. Aqui eu estou falando especialmente para as mulheres, mas para os homens também, embora eles não geram no próprio ventre, mas sai também deles. Deus tem projetos que vão nascer se você disser sim, se você ouvir a voz do anjo, se você ouvir a voz de Deus. Amém? E ela também, assim como Eva, ela conversou consigo mesma. Quando você ouve uma voz, você passa a refletir. E aqui em Gênesis 18, 12 diz assim: riu-se, pois-se Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? A Sara ouviu e deu uma risadinha. Falou: gente, eu sou velha, meu marido é velho, provavelmente já tinha cessado as regras, já tinha entrado na menopausa há muito tempo. Provavelmente também eles já não tinham mais relações sexuais na velhice. Aí ela fala assim: será que isso vai acontecer comigo? Deu uma risadinha. Pensou consigo mesmo. Eu ouvi até uma pastora uma vez falar que ela se preocupou mais no prazer do que na gestação. Eu vou ter ainda prazer com meu marido? Mas ela também começou a elaborar na sua mente uma resposta à voz que ela ouviu. E aqui a primeira coisa que gerou no seu interior, na sua mente, no seu espírito, foi uma voz interna de incredulidade. Se não for uma incredulidade total, pelo menos ela olhou para as suas limitações, não é?
Mas aí ela respondeu, ela conversou com o anjo do Senhor. Gênesis 18, 13 a 15 diz assim: diz o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, ela ouviu essa conversa. Aqui o anjo está conversando com Abraão, mas está dando uma indireta. Ela está ouvindo ali na porta da tenda. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Não, eu não dei risada. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Ela foi confrontada pela voz do anjo. Ela foi confrontada na sua atitude, no seu posicionamento. Através do quê? Da verdade e do poder de Deus. Eva foi o quê? Contaminada com mentiras. Aqui não. O anjo traz uma palavra de verdade e revela o poder de Deus. Amém? O anjo disse para ela: acaso a coisa demasiadamente difícil para Deus? É uma pergunta retórica, é lógico que não. Aquele que te criou e que deixou com que suas regras cessassem, pode fazer cessar, pode trazer a vida novamente. Você pode ovular novamente, e foi o que Deus fez. Não é? E eles tiveram relações e ela engravidou e depois de 1 ano estava lá o Isaac. Amém? Por quê? Porque a sua visão foi clareada, foi focada, foi dirigida, não pela voz da serpente, na mentira, mas pela voz do anjo do Senhor, na verdade. Para você ter uma visão de fé, você tem que ouvir, você vai refletir, você vai chegar a uma conclusão e se posicione com a verdade. Dirija os seus olhos para Deus e para a sua palavra e resolva viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Sara e Abraão creram na promessa de Deus, obedeceram a Deus e obtiveram a bênção esperada. E é isso que Deus tem para a sua vida. Creia na palavra, creia na promessa, obedeça a Deus, espera pelo Senhor. 2 mulheres, a gente vê aqui 2 histórias. Aquela que ouviu a voz da serpente, foi contaminada por ela e agiu erradamente, teve uma visão turvada e caiu na desgraça. E a outra não, a outra ouviu a voz do anjo, embora olhasse para as suas limitações, o anjo a questionou, o anjo a confrontou. Não olhe para as suas limitações, mas olhe para Deus, olhe, foque a sua visão, daquele que tudo pode. Não olhe para as suas limitações, aquilo que você não tem, olhe no Deus que você tem. Se tiver a Deus, todas as coisas que você necessita, Deus dará a você. Essa é a visão de fé que Deus espera de nós nesse tempo. Nós podemos estar vivendo dias muito difíceis, né? Tempos inusitados, inéditos. A gente nunca passou por isso. Isolamento social, como mexe com a nossa alma, como mexe com os nossos pensamentos. Quem não questionou a Deus ou olhou para as suas limitações nesse tempo de isolamento social, de pandemia, de quarentena? Quem não passou por isso? Mas quando nós buscamos a Deus e ouvimos as suas palavras, não pensamentos de mentira, do mal, mas pensamentos de verdade, olhando, focando para Deus, tendo uma visão de fé, aí Deus ministra na sua vida, na sua mente, para te fortalecer. Deus vem, cura esses pensamentos maus e te dá paz, e você é inundado por Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Hebreus 11 a 12 diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe,
não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Oh, glória a Deus! Vamos aplaudir ao Senhor. Sara foi enaltecida, foi exaltada, e por isso ela se tornou o nosso referencial, porque de um ventre já amortecido, mas numa mulher que foi capaz de ouvir e de crer, Deus pôde realizar esse feito tão poderoso, e a sua posteridade é tão numerosa como as estrelas do céu, e tão inumerável como a areia da praia do mar. Deus quer nos chamar neste tempo para grandes coisas. Não são coisas pequenas não, e insignificantes não. São coisas importantes. Nós estamos vivendo num tempo onde nós podemos ser instrumentos de bênção. Deus quer que nós geremos transformação. Transformação em nós. Transformação na família. Transformação na nossa cidade. Transformação no nosso país. Nós somos agentes de transformação. Nós somos o braço de Deus, que nós possamos estar abertas como Sara, a ouvir a voz do anjo e se apropriar da promessa. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que visão de fé, ela passa por uma mente sã, por uma mente curada. E a mente sã, a mente curada, ela existe quando ela foi curada pela palavra. Quando ela teve uma direção, um alinhamento com a lei de Deus e com a sua vontade e o seu propósito. Então, meu querido, minha querida, ouça a Deus. Diga assim: eu vou ouvir a Deus. Ouça, olhe, ouça e olhe. Olhe na direção da promessa e da palavra de Deus. Diga: eu vou olhar para a promessa de Deus, para a sua palavra. Eu vou olhar para Deus. E decida fazer a vontade de Deus. Amém? Ouça, olhe, tome a decisão e caminhe. Amém? Que você possa tomar essa decisão hoje. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E a primeira decisão e a mais importante que nós temos que tomar é entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Aquele que veio e morreu por nós, tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem salvação e restauração completa em todos os aspectos. Mas nós temos que tomar essa decisão. E se você que está aqui presente, ou você que está assistindo online, ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? É reconhecer que Ele morreu por você. Para que você, crendo nele e se apropriando do seu sacrifício, você possa ter vida eterna. Se você ainda não tomou essa decisão, se você não disse ainda: Jesus, eu entrego a minha vida a ti, você pode fazer agora. Se tem alguém aqui presencial, aqui no culto, que queira fazer essa decisão, entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão que eu vou orar com você. Tem alguém aqui que talvez seja visitante, que não tenha tomado essa decisão, levante a sua mão que eu vou orar com você. Se você que está me ouvindo quer tomar essa decisão, você vai apontar o seu celular para o QR Code, para que nós possamos identificar você e te ajudar nessa decisão. Então feche os seus olhos e ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida. Eu digo a Jesus: vem habitar no meu coração. Perdoa os meus pecados. Quebra
todo o meu envolvimento com o mal e dirija a minha vida. A partir de hoje, eu sou teu, eu sou tua, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora, meus queridos, eu gostaria que vocês ficassem em pé e que você orasse a Deus. Como tem sido a sua visão? Como tem sido a sua percepção do mundo, da situação à sua volta? Você tem ouvido a voz da serpente ou você tem ouvido a voz do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, o seu Espírito? Você tem a oportunidade agora de feche os seus olhos e ore. E avalie como tem sido a sua visão. Você tem ouvido a quem? Se você tem ouvido vozes ruins que têm atacado a sua mente, peça para Deus ajuda e socorro agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, socorre aqueles, Senhor, que tem passado por uma luta na mente, com pensamentos nocivos, com pensamentos contaminados, com pensamentos imundos. Muitas vezes Satanás lança setas inflamadas do inferno, cheias de mentira, pensamentos cheios de mentira, para inundar a nossa alma, para inundar o nosso ser, para que tomemos decisões erradas. Mas Senhor Deus, agora em nome de Jesus, eu quero pedir, põe a mão na sua mente, cobre agora, Senhor Deus, as mentes dos teus filhos. Senhor Deus, cura a nossa mente. Aquele que está sofrendo uma grande batalha, opressão na mente, vozes de incredulidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor cura a nossa mente, que nós devemos vestir o capacete da salvação, porque Jesus nos salvou e Ele guarda a nossa mente e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor Deus, que a nossa mente seja alinhada com a mente de Cristo, com as tuas promessas, com a tua palavra, com a tua verdade. Senhor Deus, abençoa agora, Senhor Deus, com cura. Eu quero ministrar agora uma mente curada em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga assim: eu recebo a cura do Senhor em nome de Jesus.